pessoal, eu sou a Cíntia e esta é a Máquina Pública, um canal destinado à educação continuada para a cidadania. A revolução digital trouxe inúmeras possibilidades em termos de comunicação e disponibilidade de informações. Mas qual é o seu verdadeiro impacto no funcionamento do Estado? Como funciona o governo digital? No episódio de hoje a gente vai discutir sobre esse tal governo digital, que é uma nova proposta da administração pública que combina as novas tecnologias da informação com as melhores ideias do modelo gerencial e democrático participativo da administração pública. Trata-se de um projeto ainda em andamento e a sua implementação exige muito debate, para que não acabe gerando ainda mais exclusão social e digital. Mas antes de a gente começar, aproveita já para dar o like aqui no vídeo, assinar o canal, compartilhar o link no grupo do Zap da família para pautar o almoço de domingo e também no grupo do trabalho, para tirar uma onda, né? Sem mais delongas, bora lá! E as tecnologias da informação podem contribuir para criar uma máquina pública mais impessoal, eficaz, efetiva, simples, intuitiva, transparente e participativa para o cidadão? Nossa, que sonho, hein? Qual é a natureza da inovação que essa revolução digital traz para a gestão pública? Será que seria essa mudança apenas instrumental, ou seja, relacionada com fazer as mesmas coisas, só que agora no meio digital? Ou ela poderia possibilitar mudanças verdadeiramente estruturais, voltadas a fazer coisas que não eram possíveis antes dessa chegada dessas novas tecnologias da informação? Infelizmente, nas últimas décadas, a maior parte das iniciativas relacionadas com a tecnologia da informação limitou-se a digitalizar os fluxos já existentes na máquina pública. Ou seja, tudo continuou a ser feito como antes, só que agora no meio digital. Só rolou mesmo, gente, o escaneamento da papelada fedorenta da burocracia, que agora é tudo no computador. Pense, por exemplo, na implementação do tal processo judicial eletrônico. Em grande medida, ele limitou-se a pegar aquela papelada do processo e transformá-la em documentos digitais, sem que quase nenhum fluxo tenha sido repensado diante dessas muitas possibilidades desse novo meio. O processo segue como um deserto de certidões quase que inúteis, separando alguns poucos documentos que prestam, que são relevantes. Continuou tudo a mesma coisa, só não para os donos das fábricas de scanner, Claro, gente, que há ganhos nessa abordagem, como a disponibilidade dos serviços 24 horas por dia e 7 dias na semana. E também a escravização do servidor público. Isso se o sistema não cair, É possível também que haja ganhos em termos de custeio da máquina estatal, como o gasto de um servidor ficar levando malotes de um órgão para o outro, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, há gastos públicos consideráveis com um tal sistema de informação, que muitas vezes são prestados por inexigibilidade de licitação, por especialidade, do serviço, ou ainda por amizades inescrupulosas da máquina pública. Assim, ao invés de uma disrupção digital, esse modelo traz no máximo uma continuidade digital da dinâmica anteriormente existente. Calma, mas isso tem mudado, gente. Com passos de formiga e sem vontade, é verdade, inclusive em razão dessas inovações ocorridas no setor privado, que alteraram as expectativas dos cidadãos acerca de como deveria funcionar também o setor público. Afinal, se eu consigo resolver a maior parte dos meus problemas financeiros no site do banco ou mesmo no aplicativo do meu celular, por que eu tenho que ir pessoalmente a uma repartição pública para resolver as questões mais banais e triviais, como a mudança do meu endereço cadastrado para receber correspondências relacionadas ao meu veículo, por exemplo? A máquina pública tá ficando para trás, não é?
Ok, mas o que afinal é o tal governo digital e como ele pode efetivamente transformar a maneira como o poder público funciona e se relaciona com os cidadãos? O governo digital ele é caracterizado por um núcleo duro de 4 propostas principais. 1. A digitalização do funcionamento da máquina pública. 2. A integração dos serviços públicos. 3. O foco integrado nas necessidades do cidadão. E 4. Uma gestão baseada em evidências. Nesse episódio, vamos tratar dos 3 primeiros aspectos. E no próximo episódio, a gente vai tratar exclusivamente sobre a gestão baseada em evidências, porque é muito grande. Muitas dessas características já são previstas como diretrizes da Administração Pública Federal pela nova Lei 14.129 de 2022, a Lei do Governo Digital. Essa é uma lei recente que estabelece diretrizes, pressupostos gerais e meio etéreos, que ainda vai demandar muitos e muitos anos para serem razoavelmente implementados. Ao longo desse episódio, conforme a gente for examinando essas características do governo digital, eu vou fazendo referência aqui embaixo aos dispositivos correspondentes dessa lei. Dito isso, bora lá, galera? A primeira característica do governo digital é a digitalização dos procedimentos. Isso significa que a tecnologia da informação deve assumir um papel central na estruturação da máquina pública e não mais simplesmente suplementar. Ao invés de uma repartição pública ter um site na internet, ela deve ser o site na internet. Assim, o espaço virtual torna-se o local onde os servidores públicos trabalham e se encontram tanto entre si quanto com os usuários, os cidadãos e as empresas contratadas pela máquina pública para o fornecimento de bens e serviços. Parece esse negócio de metaverso, né? E, gente, não vai ter mais pausa para o lanche, nem os encontros nos corredores das repartições públicas. Calma, gente, a digitalização é um processo e que deve ser realizado passo a passo. Ela não vai acontecer assim, gente, da noite para o dia. De maneira geral, a digitalização de uma organização segue as seguintes etapas. 1. A catalogação. 2. A transação. 3. A integração. Essas etapas, elas são cumulativas, ou seja, cada uma agrega algo aos serviços oferecidos na fase anterior. Assim, no primeiro momento, há a fase da catalogação, na qual a organização disponibiliza na internet aquela lista dos serviços. Funciona basicamente como um mural, onde esses serviços são anunciados como os antigos classificados dos jornais. Quando muito, pode haver lá alguns formulários para os usuários preencherem e entregarem na repartição pública fisicamente, ou ainda o seu endereço, o telefone de contato, essas coisas. O mais importante é que a relação com o usuário é unilateral. Ele recebe as informações do poder público, mas não pode realizar qualquer ação digitalmente. Já nessa fase transacional, os próprios serviços são disponibilizados no site da organização, o que permite a interação digital entre a máquina pública e o usuário. Passa a ser possível, por exemplo, extrair as certidões online e pagar tributos. Para tanto, o sistema de informações tem que ter acesso a bancos de dados que permitem a realização desses serviços digitalmente. O negócio está ficando complicado, né? No Brasil, um exemplo da implementação da fase transacional do governo digital é a forma como há muitos anos a gente vem fazendo a nossa declaração do imposto de renda. Quem se lembra do disquete? Depois era o CD e agora é tudo online, né? Nessas duas primeiras fases, não é indispensável qualquer mudança na dinâmica interna da organização. Ela vai poder continuar com o cafezinho e funcionar internamente como sempre funcionou. Essa necessidade vai surgir apenas na próxima fase, a fase da integração.
Por meio da integração, o governo digital busca trazer a máquina pública a um estado maior de unificação, principalmente em termos de alinhamento dos seus integrantes com o seu propósito fundamental, a realização do interesse público. Essa integração pode ocorrer de maneira vertical ou horizontal. Em ambos os casos, a integração é um objetivo difícil de ser alcançado e a maior dificuldade não reside nesse lado tecnológico do projeto, mas sim na cultura institucional das organizações, seja na sua dimensão interna, seja na forma como ela se relaciona com a sua rede de entidades parceiras. Feito esse alerta, a gente vai examinar cada uma dessas formas de integração. A integração vertical tem como objetivo de aproximar os diferentes níveis da mesma organização, de modo a disponibilizar em tempo real informações pertinentes a cada repartição. Ela não só alcança as áreas fins, mas também as áreas meio, como a de finanças, de recursos humanos e de comunicação social, e abre inúmeras possibilidades em termos de comando e controle da organização. Por exemplo, com a integração vertical, uma secretaria de saúde torna-se capaz de saber em tempo real o estoque de medicamentos em cada um dos seus postos de saúde e, inversamente, cada posto de saúde passa a ser capaz de verificar o estoque desse mesmo medicamento na farmácia central. São informações indispensáveis para orientar a ação dos gestores em cada um desses níveis e também para disponibilizar o medicamento prontamente ao cidadão e salvar vidas. De maneira inversa, em um hospital que tenha investido em digitalização sem fazer a integração vertical, pode acontecer de o sistema da UTI não conversar com o sistema da enfermaria, o que tornaria bastante árdua a tarefa de transferir um paciente de um local para o outro, de forma que, por meio dessa falha de comunicação, 2 vagas estariam sendo ocupadas ao mesmo tempo e alguém poderia perder a vida nessa operação. Nesse caso, tudo terá que ser preenchido novamente nos 2 sistemas, o da UTI e o da enfermaria, e no fim das contas, teria sido bem melhor manter esse prontuário em papel mesmo, né? Esse problema pode parecer, gente, inacreditável, mas é meio que rotina no serviço público e decorre da falta de uma política de integração vertical por parte da organização. Sem dúvida, por melhores que sejam os planejamentos, essa integração não acontece assim, no estalar de dedos. É um processo que demanda um período de transição e ajustes na dinâmica interna da instituição. Isso acarreta resistências de cultura do pessoal, inclusive porque nas suas fases iniciais, o sistema de integração interna quase sempre apresentará falhas e dificuldades, e os servidores vão ficar possessos até as coisas engrenarem e todo mundo aprender essa nova realidade. Daí, porque é bem mais fácil simplesmente digitalizar os processos internos da organização do que criar fluxos inovadores que utilizem as potencialidades trazidas por essas novas tecnologias da informação. Inovar, criar, inventar moda, minha gente, dá trabalho, ou se dá, né? Em resumo, a integração vertical tem a ver com o fluxo da informação dentro da própria organização e a sua disponibilização de uma maneira estruturada e intuitiva, para que os colaboradores tenham interesse e necessidade dessa informação. Por sua vez, a integração horizontal consiste numa maior integração entre as diferentes organizações públicas ou entre elas e a sociedade civil. Constitui uma oportunidade não só para o aperfeiçoamento de políticas públicas transversas, mas também para o fortalecimento das redes das organizações públicas e privadas.
que vêm sendo construídas ao longo dessas últimas décadas com o objetivo de ampliar a participação cívica na condução dos negócios públicos. A integração horizontal, ela passa por uma consolidação de bancos de dados ou da interoperabilidade entre eles, ou seja, da capacidade de os bancos de dados conversarem entre si. O banco de dados da polícia conversa em tempo real com o banco de dados da Justiça Eleitoral, que conversa com o banco de dados dos hospitais do SUS e assim por diante. De forma que uma pessoa que perdeu a memória, por exemplo, pode ser identificada rapidamente e ser encaminhada para o seu lar. Assim, a integração horizontal de organizações traz inúmeras possibilidades. Ela permite também que os usuários resolvam todas as suas questões com o poder público em um balcão único, digital e intuitivo para todos os serviços, sem precisar navegar num labirinto de repartições públicas. Que sonham isso, hein? Sem fila, no conforto da sua casa e sem escutar aquelas musiquinhas no telefone e sem ter que falar com a Judite. Essa integração possibilita ainda que o cidadão forneça os seus dados apenas uma vez para ter acesso a esse conjunto maior dos serviços do Estado. O Estado passa a ser capaz de localizar e reutilizar informações já prestadas na nova solicitação do usuário. Já imaginou, gente, ter que ficar livre de ter que apresentar uma volumosa papelada com firma reconhecida toda vez que você tem que solicitar algo no poder público? E já pensou a economia de tempo e trabalho dos servidores públicos em ter que compilar toda essa pilha de informações? E já pensou em não ter que autenticar mais nada em cartório? Tem uma galerinha aí que não vai curtir isso, né? Por fim, essa integração vertical e horizontal dos bancos de dados de diversas organizações facilita a utilização do processamento do Big Data para extrair dessa gigantesca massa de informações observações que não podem ser obtidas de outras maneiras e que, sem dúvida, serão muito úteis para a elaboração e execução e o controle das políticas públicas. Ao lado das Big Tech, os estados estão entre os maiores repositórios de dados do planeta. Mas isso de nada adianta se nada é feito com esses caminhões de informações. E até agora, pelo menos no Brasil, é isso que está rolando. Todavia, essas facilidades não estão livres das suas dificuldades. Na atualidade, informação é um dos produtos de maior valor social e econômico no planeta. Informação é sinônimo de poder como nunca antes na história da humanidade. E onde há poder, há disputa e conflito. Afinal, quando uma organização compartilha com outra os seus dados, ela perde o poder decorrente do acesso exclusivo a esses dados. Por outro lado, aquela que ganha acesso a esses dados ganha o tal poder. A competição pelo poder é um jogo de soma zero, ou seja, para um ganhar, o outro tem que perder. E maior poder costuma significar maior renda para os integrantes da organização vencedora. Nessa disputa pelo poder, todos os lados são capazes de elaborar discursos sofisticados que justificam a manutenção ou a ampliação do seu poder, em que o verdadeiro interesse público, o do povo, acaba ficando em segundo plano. Isso é também uma forma de patrimonialismo, minha gente, em que a política de dados do poder público é capturada por um segmento da máquina estatal com o fim de atender os interesses individuais, corporativos e rentistas de algumas categorias. Assim, é difícil construir a cultura de cooperação interinstitucional. E é exatamente essa cultura de cooperação que é indispensável para a integração horizontal. Se não houvesse disputas entre as carreiras do serviço público do Estado e todos tivessem os mesmos benefícios, os mesmos salários, talvez essa cooperação entre as instituições seria bem mais fácil, né? Dessa forma, pessoal,
É muito importante ficar claro uma coisa: por si só, o surgimento dessas tecnologias da informação não vão causar uma transformação social. Para tanto, elas precisam ser mobilizadas pela ação prática dos indivíduos e das organizações, que vão atuar a partir das condições estabelecidas pelos seus contextos culturais e modelos mentais. Isso é importante porque a transformação digital segue o ritmo mais lento das mudanças culturais e não a marcha acelerada dessas inovações técnicas. Além disso, a velocidade da mudança cultural vai variar de organização para organização, a depender das suas características. Vai ser muito mais rápida nas entidades acostumadas em lidar rotineiramente com essas novas tecnologias do que no empreendimento familiar e tradicional, acostumada a fazer as coisas sempre da mesma maneira há muitas décadas. É indispensável ter consciência de todas essas circunstâncias para a gente não se frustrar com a demora na adoção pela máquina pública do governo digital. O foco integrado nas necessidades do cidadão é a terceira característica do governo digital. Trata-se, na realidade, de um legado do modelo gerencial que ganha uma nova dimensão no governo digital em razão das possibilidades trazidas pelas novas tecnologias da informação. O interessante é enfatizar o caráter integral deste foco. A política pública deve ser transversal, ou seja, ela deve integrar todas as organizações públicas responsáveis pelo enfrentamento de determinado problema público. É um passo adiante em relação à divisão de tarefas propostas pelo modelo burocrático, baseado na especialização técnica de cada um dos seus setores, na qual cada um trabalha separado no seu quadrado. Tal abordagem só é possível por meio do diálogo entre os atores interessados na resolução de um problema. Assim, não importa apenas, gente, a produtividade, as estatísticas de um órgão individualmente considerado, mas sim a efetividade do conjunto da máquina pública na sua tarefa de resolver os problemas dela e da sociedade. Essa tarefa é facilitada pela integração vertical e horizontal dos bancos de dados e dos indicadores de resultados dos todos os atores envolvidos. Dessa forma, uma política de segurança pública não deve ser pensada ou avaliada com vistas apenas no desempenho do sistema de justiça criminal. Ela deve incluir também áreas responsáveis pelo enfrentamento dos problemas sociais, normalmente associados à violência urbana, como acesso à renda, à saúde, à educação, à assistência social. A construção dos respectivos indicadores de produtividade e de qualidade deve considerar a política pública como um todo e não apenas como prestações de serviços por órgão, considerados assim de maneira isolada. Podemos observar que o modelo digital toma as novas tecnologias da informação como um ponto de partida para criar um modelo que busca melhorar os aspectos do modelo gerencial e do modelo democrático participativo, que culmine no aumento da capacidade administrativa e da participação cívica na máquina pública. O governo digital traz ainda a promessa de facilitar e tornar mais intuitivo o acesso aos serviços públicos, sem descuidar dos riscos trazidos pela exclusão digital, principalmente em sociedades tão desiguais como a nossa do Brasil. Assim, por muito tempo, o governo digital precisará manter aberta a sua porta física para atender aqueles que não possuem ainda condições de usar os seus serviços digitais, seja por falta de acesso à internet, seja por falta de letramento necessário para agir no mundo digital, seja porque o sistema morreu e a pessoa não pode esperar o sistema ressuscitar.
A lei do governo digital foi um passo muito importante para a implementação deste governo digital no Brasil e no futuro vamos dedicar um episódio exclusivo para ela. Além disso, já existem iniciativas em andamento que buscam operar a transição da máquina estatal para esse modelo digital. Por exemplo, o governo federal e muitos governos estaduais buscam implementar portais únicos para disponibilizar as suas informações e serviços. E os diversos portais das transparências são exemplos valiosos de tecnologia da informação a favor da transparência ativa e do controle social. Porém, como vimos, o governo digital vai além da implementação das novas tecnologias da informação no serviço público. Ele passa também pela criação de modelos mentais mais flexíveis e centrados na utilização de conhecimento para a resolução e gerenciamento dos problemas públicos. Assim, os principais problemas que o modelo do governo digital busca superar são culturais e não tecnológicos. No entanto, há ainda muito por fazer. Por mais poderoso e carismático que seja a vontade de uma só pessoa, isso não é suficiente para modificar uma cultura inteira, para implementar uma nova forma de operar a máquina pública. Somente por meio do esforço coletivo é possível superar a inércia e o sentimento de autoconservação que caracteriza qualquer cultura institucional. Mesmo porque não tem por que mudar, né, gente? Se as coisas sempre foram assim e deram certo, para que mudar? Embora elas não estejam assim, na verdade, dando muito certo para o usuário do serviço público, né? Que fica nesse périplo atrás de uma certidão. Assim, essa tarefa, pessoal, é responsabilidade de cada um de nós. Afinal, você, eu e nós somos a máquina pública.